Você que tem a sua Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo de número 13. Mateus 24, 13. Em Mateus 24, Jesus começa a falar da profecia acerca do fim. Ele falando que no fim dos tempos, viriam dores, perseguições, se levantariam nação contra nação, reino contra reino. Ele até fala de terremotos, de maremotos, de algumas catástrofes. E aí ele fala, irmãos, algo importante, que esse é o nosso dever, o qual? Versículo de número 13. Aquele, porém, que fizer o que, irmãos? Que o que, igreja? Perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Entenda, irmãos. Cristo está falando da perseverança em permanecer nele. Na semana passada, nós falamos como é importante estar perto, não estar longe. E uma vez que você segue a Cristo, você tem que perseverar, irmãos, em seguir a Ele todos os dias. Não é aquela coisa assim, eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Conversa fiada. Isso aí é uma conversa que existe no meio evangélico. Uma vez que você está salvo, você não precisa mais. Não, se eu recebi a salvação, então eu tenho que zelar pela minha salvação. Na carta Apocalipse, ele até fala, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, uma vez que eu alcancei essa salvação, eu vou perseverar em manter minha comunhão, minha vida com Deus, a minha santidade, para eu não errar, para eu não pecar, para manter a minha vida espiritual. Isso é uma perseverança. Só que eu não posso ficar preso apenas nessa parte em seguir a Cristo. Eu não posso ficar preso apenas nessa parte quando a Bíblia fala só em relação a isso. Não. Eu tenho que expandir, eu tenho que começar a entender outras coisas em que eu também preciso o quê? Perseverar. Cada um aqui, eu sempre digo que se nós fôssemos passar microfone pessoa por pessoa e perguntássemos assim, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Cada um aqui ia falar uma coisa. Uns iam falar, eu quero ser empresário, eu quero formar, eu quero conquistar, eu quero crescer na vida, eu quero casar, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, eu quero ir para o céu, eu quero minha família salva, eu quero que meus filhos se convertam, eu quero meu marido crente. Cada um tem um sonho. Cada um tem um desejo. Mas para que esses sonhos e esses desejos de cada um, irmãos, possam se tornar realidade, tem muitas pessoas que falam assim, depende, é Deus que realiza sonhos. Sim, Ele realiza sonhos, mas para que meus sonhos, meus desejos e as minhas vontades possam se tornar realidades, é necessário que da minha parte haja o quê? Perseverança. Em todas as áreas. Quando Jesus disse para os discípulos, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí tem gente que até completa, e vós também vencerei. Mentira, isso não está na Bíblia. Ele fala assim, eu venci o mundo. Pronto, acabou. Aí ele não completa, e vós vencerei também. Amém, Jesus? Isso não tem não. Tá? Ele só fala que nessas aflições que ele conseguiu vencer, irmãos, mas foi através de uma perseverança, de uma insistência em manter a pureza. Teve situações que Cristo poderia muito bem deixar de cumprir, deixar de fazer, mas ele perseverou em cumprir a lei, em obedecer ao Senhor. Então nós temos que trazer para o nosso viver, essa perseverança em querer alcançar, chegar, obter, possuir. Porque o que existe de mais fácil na vida, irmãos, é você fazer o quê? Desistir. Você desistir é a coisa mais fácil que tem. Basta você parar. Você, digamos, tem um sonho de se formar, mas eu cansei. E aí eu não quero mais estudar. O que eu tenho que fazer para parar de estudar? Só parar.
Não quero mais, parei, não vou estudar nada, não vou fazer mais nada. E uma das coisas que o povo, vamos falar do crente, né? O que mais faz é parar. Desiste de uma campanha, desiste de um propósito, desiste de um ato de fé, desiste de orar, desiste de fazer um algo. Ele começa a fazer um algo e desiste e para, não é mesmo? Quantos irmãos que estão deixando, parando, irmãos, algo que começou. Não, eu vou fazer isso, para. Surgiu uma outra oportunidade, vou fazer, para, desiste. Não há uma perseverança. Às vezes há até um interesse. Existe um interesse, mas não basta só interesse. Tem que partir de cada um, irmãos, o quê? O perseverar. O que é perseverar, irmãos? No dicionário é continuar, persistir numa opinião, num costume que seja bom, manter-se firme e constante. Isso é você perseverar. Perseverar em alcançar, em chegar, em possuir, em ter. Você perseverar para que possa alcançar um algo, um objetivo, um ideal. É necessário que haja da nossa parte essa perseverança. Ele foi claro, aquele que perseverar até o fim, esse será o quê, irmãos? Salvo. É uma perseverança em seguir a Cristo. Eu não posso seguir Jesus por um tempo. Eu vou ser evangélico 10 anos, aí eu saio, aí depois eu vou aprontar todas, e aí depois eu volto, depois que eu já for velho. Não. Tem que haver uma perseverança de continuar, de insistir. Tem que haver uma perseverança. Você quer ver algo? Começamos janeiro de 2017, um propósito. A leitura da Bíblia em um ano. E quantos que pararam? Quantos que desistiram? Quantos irmãos que ficou para trás? Janeiro foi bem, fevereiro foi bem, março já começou, não é mesmo? Quantos que ficaram para trás? Quantos que só olham e falam, meu Deus, eu estou atrasado. Não houve uma perseverança, uma insistência, irmãos, em continuar. Tem que haver essa perseverança da parte nossa. Para quê? Para que eu possa alcançar aquilo que eu tanto quero. Para que você chegue aonde você sonha. Para que você possa possuir, eu não sei, aquilo que você tanto almeja. É necessário que haja uma perseverança. Deus está ali, a bênção está lá. Mas se não houver essa perseverança da nossa parte, se não houver essa insistência nossa, não, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, porque vai chegar a hora, vai chegar o tempo, vai chegar o momento, irmão, vai, ainda que mas é difícil, é problema, vão surgir as dificuldades, vão aparecer as adversidades, mas o que eu tenho que fazer apenas? Perseverar. Lá no livro vamos rapidinho lá, Eclesiastes, eu falei na sexta-feira, vou só para comentar, só para dar um pontapé inicial aqui na mensagem, quer ver? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Vai e volta, nós vamos em Eclesiastes, mas eu já volto em Mateus 24. Eclesiastes, capítulo de número 3. Ou livro do pregador. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vamos fazer a leitura até o 8. É um texto bem conhecido. Quem encontrou, diga amém. Tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso aqui, irmãos, tem gente que pensa que são filósofos, sociólogos, pessoas, né? Palavra de Deus. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para tudo debaixo do céu. E aí ele continua. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir.
tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, ou tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo o quê? Então, para tudo tem um. Então, irmãos, se você não está vivendo o melhor tempo da sua vida, o que cabe a mim agora? Desistir? Perseverar. Tem o tempo de guerra, mas logo chega o tempo de paz. Tem o tempo da aflição, mas logo vai chegar o tempo de bonança, o tempo de dança, de celebração. Tem o tempo de se espalhar, mas logo chega o tempo de se ajuntar. Tem o tempo de plantar, mas logo chega o tempo de colher. Para cada situação da nossa vida tem um tempo. Enquanto eu estou vivendo um tempo, eu estou passando por que tempo você está passando? Por que tempo você está? Eu estou passando o tempo da luta espiritual. É uns questionamentos. Será que Deus existe? Deus é real? Deus é verdadeiro? Pastor, se Deus é bom, é amor, por que tem gente doente? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas boas falecem, né? Tanta gente ruim aí, boa para morrer, e quem morre são os bons. Quantas crianças, por que dessa guerra? O porquê do mundo desse jeito? Por que Deus não faz nada? Eu vivo esse tempo, pastor, de questionamento. Será que Deus existe? Eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não sei, pastor. E talvez você vive esse tempo de conflito. Talvez o tempo que você passa é um tempo de esfriamento. No tempo de esfriamento, entra aqui e sai aqui. Num tempo de esfriamento, a pessoa está pouco se importando. Ela vem para satisfazer alguém. Ela vem na igreja porque a família insiste. Eu vou porque eles estão insistindo, mas por mim eu ficava em casa assistindo o Silvio Santos, que eu gosto das pegadinhas. Queria ver o resultado do baú, marcar minha telecena. Mas, talvez você passe por um tempo difícil. Talvez você passe por um tempo de prosperidade, tudo está correndo bem, tudo está fluindo, tudo Deus está abençoando. Ou talvez é o tempo de escassez. E aquele tempo está difícil. Às vezes falta passagem de ônibus para vir na igreja. Às vezes falta dinheiro para abastecer. Verdade. Pastor, eu estou passando um tempo difícil. Às vezes eu quero ajudar na igreja, dar uma oferta, mas eu falo, eu só tenho R$10. Eu posso dar 5 para ajudar de oferta, e os outros 5 eu fico para abastecer, porque depois Deus prover. Talvez você passe por um tempo. E independente do tempo que você passa, o que o Senhor Deus espera de cada um de nós é o que, irmãos? Perseverança. É perseverar. Eu estou passando um tempo, pastor, das vacas magras. Mas persevera, porque logo chega o tempo dos pastos verdejantes. Estou passando um tempo, pastor, de problema de saúde. Trato uma coisa ruim na outra. Fico bom do negócio, já estou ruim do outro. Estou passando a fase difícil com meus filhos, pastor. Meus filhos cresceram na igreja, e agora meus filhos não querem nem saber de mais nada. Pastor, o que eu faço? Persevera. É essa perseverança, porque quando você decide perseverar, meu irmão, ainda que você encontre tempos difíceis, outros obstáculos, outras adversidades, mas isso passa, e logo vai chegar o tempo da colheita, o tempo da vitória, o tempo da conquista, não é mesmo? Uma pessoa que corre maratona,
Ela corre lá não sei quantos quilômetros, 10, 15, 100, 200, 300 quilômetros, né? Existem as corridas de 100 metros, 200 metros, 400, 1000, e existe a maratona, que é aquela longa, não sei quantos quilômetros que dá. É quantos quilômetros? Hã? É 42? É isso mesmo? Digamos que seja os 42 quilômetros. Uma maratona. E aí a pessoa está lá, meu irmão, correndo, mas aí vem cãibras, vem dores, é um nervo que está doendo, é o cansaço, é o esgotamento físico, né? É o corpo que vai perdendo líquido, vai desidratando, mas aí logo ali está a linha de chegada. E aí ele não vou mais, vou tentar mais um pouco, vai. E aí quando ele cruza a linha, ainda que ele não é o primeiro, ainda que ele não chegue em primeiro ou entre os 3, ainda que ele não tenha não faz parte da elite, né, que chegou num tempo menor, mas o fato dele ter concluído já faz ele esquecer de dor, já faz ele esquecer de tudo. Aí digamos que ele ganha uma medalha. Rapaz, minha medalha. Ele está tudo arrebentado, mas ele lembra de nada. Mas por que ele conseguiu chegar até ali? Porque houve da parte dele uma o quê? Perseverança. Em esforçar, em não parar, em desistir. Muitas pessoas estão parando, desistindo, por quê? Porque dão ouvido às pessoas. Existe um ditado popular que diz que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! E daquelas cabeludas. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz do povo mandou soltar Barrabás e mandou, irmão, matar quem? Cristo. A voz do povo. Não é mesmo? Então, aí as pessoas ouvem conselhos, ouvem o que falam. Não, meu irmão, é uma questão pessoal sua, de você. Peraí, Deus falou? Deus me deu uma palavra? Deus te mostrou o que vai fazer? Deus revelou que realmente você tem um sonho, e foi Deus que lhe deu aquele sonho? Então, é a hora de você fazer o quê? Perseverar. Porque vai chegar a hora. Você vai enfrentar, vai passar por tempos, mas só que esses tempos passam, esses tempos voam, e aí, meu irmão, vai chegar outro tempo. E se eu quero viver esse tempo de bênção, de fartura, de conquista, eu tenho que então, irmãos, tomar a decisão de ser perseverante. Um exemplo, um caso, irmãos, claro, nítido para nós aqui a mensagem de hoje. Agora, nós estávamos em Mateus 24, agora vamos para Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 1. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Sou fã do Evangelho de Mateus. Se perguntarem assim, né? Qual o seu livro da Bíblia preferido, pastor? Mateus. Por quê? A narração que Mateus dá, a partir do capítulo 5 até o 10, do Sermão das Montanhas, ele narra nitidamente, irmãos, o que ele viu, porque Mateus é aquele discípulo de Jesus que estava próximo, que estava junto dele. Então, por isso, é aquela intimidade, ele escreve aquilo que ele viu, ele escreve aquilo que ele presenciou. Por isso que eu sou fã de Mateus. Mateus 13, verso de número 1. A parábola do semeador. Quem encontrou, diga amém. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, olha essa parábola, eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, o que aconteceu? A comeram.
E a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, o que aconteceu? A queimou. E porque não tinha raiz, o que? Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. 9. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça. Já preguei, já ouvi pregação, essa passagem do semeador, onde fala que a semente, ele explica, é a palavra, e o coração, irmãos, e a terra é o coração de cada homem. E cada coração tem um coração duro, é o coração cheio de espinhos, é aquele coração onde a palavra cai e aí o inimigo vai lá e rouba. Então, para cada área, cada tipo de solo, então é um tipo de pessoa. Ou pode ser uma pessoa passando por 4 fases na vida. Mas eu não quero falar hoje do coração. Eu não quero falar hoje, irmãos, disso, do solo rochoso, disso, daquilo. Não. Eu quero falar, irmãos, desse semeador. Eu quero falar desse cara que saiu para semear. Ele pegou a sua bolsa, encheu de semente e ele tinha uma missão de lançar. E no que ele sai lançando as suas sementes, as primeiras que ele lança, faz o que, irmão? Cai na beira do caminho. Tinha covas, tudo normal, né? Para ele poder, joga e fecha. Só que essas caíram na beira do caminho. E o que aconteceu com as sementes que caíram à beira do caminho? As aves comeram. E aí a Bíblia, o próprio Jesus, aí os discípulos escutaram essa parábola assim: semeador? Semente? Mas não vão virar agricultor? Quem de vocês que mexe com terra? Quem de vocês que entende? Ó, Pedro, você entende? De terra eu só entendo de arrancar minhoca, porque ele é pescador. Sim. E eles ficaram sem compreender. E falaram: mestre, nos explica essa parábola. Aí Jesus vai explicar para eles. Dá um pulo para o versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A explicação. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica o quê? 23. Mas o que foi semeado em boa terra, que é o bom coração, vamos dizer assim, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a quantos? A 100, a 60 e a 30 por um. Agora nós entendemos. Então, cada tipo de pessoa, cada tipo de coração é um tipo de terra. Isso, agora sim. Mas eu não quero falar disso. O que eu quero falar, irmãos, é da perseverança do semeador. No que ele tenta da primeira vez e lança as sementes, quem que vem? As aves vêm e comem o quê? Quem são essas aves? Quem são essas aves que ele fala? O capeta, é o maligno, é o demônio. O demônio vem e toma. E quantas vezes que você tenta algo? Coloque-se no lugar do semeador. Vou tentar abrir o meu negócio. Vou tentar fazer um curso. Vou tentar fazer um algo. E aquilo ali não dá certo. Por quê? Muitas vezes entra um demônio. Muitas vezes entra um espírito. Em alguns momentos entra a inveja. A inveja é um espírito, é um demônio. Não é mesmo? E a Bíblia é clara quando diz que a inveja é a podridão dos ossos. Ela vai corroendo por dentro e você não vê. Quando você assusta, você já não tem mais nada.
Ah, poxa, pastor, eu já tentei umas 2, 3 vezes, não dá certo. Tentei, pastor, mas sei lá. Parece que as coisas para mim são mais difíceis, pastor. Eu não sei, parece que para mim é mais complicado. Eu vejo as pessoas, pastor, vem, consegue. O que você fez? Aí eu prestei lá um negócio, lá eu fiz a inscrição na hora e fiz a prova, tirei tanto, aí eu passei. Agora nem sei se eu quero fazer esse curso, mas pastor, e para mim é tudo difícil. Para mim parece que é tudo complicado. Muitas vezes pode ser um demônio, pode ser um espírito que está roubando, meu irmão. Que entrou no seu caminho. Para quê? Para que você pare. Para que você desista. Para que você o quê? Retroceda. Não está adiantando nada. Não está adiantando coisa nenhuma. O inimigo vai aparecer no caminho? Vai. O inimigo vai aparecer, irmãos, tentando fazer a graça dele? Vai. Mas aí é que entra, irmãos, o estado desse semeador. Quando da primeira vez que ele tentou plantar e não deu certo, o que ele fez? Ele pegou o seu saco de semente. Chega. Quero mais não. Foi isso que ele fez? Não. Vão surgir situações que vão te entristecer, que vão te desanimar. Você vai olhar, às vezes, para um investimento que você faz, você aplicou dinheiro naquilo e não deu retorno. E aí o que você pensa? Vou parar logo. Eu vou desistir. Não, antes que eu perca tudo, eu vou parar. Mas peraí, já? Grandes empreendedores, grandes empresários hoje, falando dos dias de hoje, são grandes, meu irmão, mas nenhum deles começou grande. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Ninguém nasce grande. Todo mundo nasce pequeno. Vamos falar de ministério. A Igreja da Graça, nos seus 37 anos, começou num salão pequeno. Começou com o missionário alugando cinemas para fazer culto, que nem igreja própria tinha. Aí, em 1980, em agosto de 80, irmão, no mês de julho, abriu a primeira igreja no Rio de Janeiro, que começou. E hoje, 37 anos depois, o que é o ministério? O que é a igreja? Segunda-feira, o missionário, irmãos, ele inovou, fazendo, irmão, um programa de televisão que sincroniza 3 canais de televisão, HIT, Band e Rede TV. E ainda estava ao vivo pelas redes sociais. Milhões de pessoas assistiram e viram. Mas tudo começou lá em 1980. Começou ali. Houve uma perseverança, houve um preço que o missionário pagou, sim, mas se ele tivesse, irmãos, se ele tivesse deixado de lado, se ele abrisse mão, já era. Eu não sei se vocês já viram, ele conta, teve um tempo que estava uma crise, um tempo difícil para pagar as contas da igreja. Sabe o que ele fez? Ele fez uma oração: Deus, cuida da minha esposa, cuida dos meus 5 filhos e pode me levar. Aí daqui um pouquinho fala: não, Deus, não, me perdoa, eu sei que o Senhor não ouve oração idiota, me perdoa. Foi um tempo difícil, 87, 80 e pouco, por aí foi uma fase difícil da igreja. Aí foi quando ele conheceu aquele livro, né, Como Tomar Posse da Bênção, o nome de Jesus, e aí depois ele escreve o livro Como Tomar Posse da Bênção, e ele tomou posse da bênção, determinou que nunca mais ia trazer uma parcela de TV, de nada, e a partir daquele dia em diante, pronto. Mudou? E quantas pessoas que estão desistindo porque na primeira tentativa deu errado? Quantas pessoas que estão desistindo porque na primeira tentativa ela se frustrou, ela se decepcionou. Na primeira tentativa ela já se desmotivou. O semeador saiu, olhou assim: caramba, os pássaros comeram tudo. Aqui eu contei no culto da manhã. Aqui na igreja, no estacionamento do lado da igreja aqui, nós criamos galinha. Porque aqui, região do centro, é antigo e dá muito escorpião. De vez em quando aparece uns perdidos por aí.
E aí a gente cria para as galinhas comerem os escorpiões e tal. Mas de manhã, quando acorda de manhã, o pessoal nosso acorda pela manhã e vai alimentar as galinhas com milho. E aí ele chega ali e chama. Meu irmão, ele olha, só tem as galinhas. Mas no que eles lançam o milho, as pombas parecem ninja. Elas brotam, elas nascem do nada e... Meu irmão, e aquele muito ele vem, vai embora. As galinhas ficam olhando uma para a outra assim. Na verdade, rapaz, mas eu fico imaginando as galinhas pensando, rapaz, mas que pomba folgada, cara. Nem é da igreja e só vem aqui comer. Mas é verdade? Vem e faz, meu irmão, e um monte que aparece. Você olha assim, às vezes, mas não tem mais, né? Não tem nenhum, mas é só jogar que elas brotam, nascem. E vem, imagine esse homem, lança as suas sementes, e ali era o futuro dele. É o futuro dele. Peraí, de onde que eu vou tirar dinheiro para comprar mais semente? Não tenho. As aves comeram tudo. Você quer saber de uma? Eu vou abrir mão. Não. Olha o que esse homem faz. Versículo de número 5. E a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, o que aconteceu? Secou-se. O que esse homem faz quando da primeira vez não dá certo? O que ele faz? Ele tenta a segunda vez. E na segunda vez que ele tenta, meu irmão, ele tem uma alegria momentânea. Na segunda tentativa, parece assim não tem aquela coisa, agora vai. Começa a brotar, e aí vem o solzão. Imagina esse sol nosso aqui, escaldante. Mata até planta de plástico. Não é mesmo? Esse dia a irmã falou, pastor, eu comprei uma samambaia de plástico, deixei no sol, morreu. Mas como que morre, irmão? Derreteu. Vem aquele sol quente e o que aconteceu com aquela segunda semente que ele lançou, irmão? Secou-se, morreu. Aí eu pergunto a vocês, quem criou o sol? Deus. Meu irmão, tem gente que para desistir põe culpa em Deus. Tem gente que para desistir põe culpa na igreja. Tem gente que para desistir, irmãos, ela culpa o pastor. Ela culpa o ministério. Ela culpa as pessoas da igreja. Eu parei por causa daquele povo. Aquele povo lá, eles são interesseiros, pastor. É negócio de igreja assim, eles são interesseiros. Se você não tem alguma coisa para dar para eles, as pessoas não aproximam, não. Minha irmã, ela vai começar a buscar culpado, mas não tem nada a ver. Por quê? Por que ela parou? Porque ela dizia, ela não quis. Foi uma situação que surgiu, foi algo que apareceu e veio para queimar. Poxa, pastor, eu estava apostando que agora eu ia conseguir, eu estava apostando que agora ia dar certo. E pastor, mas como que pode uma coisa dessa? Estava tudo certinho. Estava tudo programado, pastor, eu já tinha feito os cálculos, já tinha planejado como que ia ser, eu ia deixar meu filho na casa de fulano para mim trabalhar, e aí chega lá, pastor, dá tudo errado. Surgiu uma situação que veio, irmãos, às vezes para queimar o seu negócio. Surge algo, às vezes, que vai tentar queimar o seu nome. Surge algo que vai tentar queimar, irmãos, o seu empreendimento. Algo aparece, algo surge, irmãos, para tentar queimar o que você vende. Mas é ruim. Mas é isso. Mas, não, peraí. Tem que haver da nossa parte o que, irmãos? Essa perseverança. Na segunda tentativa, quando ele lança as suas sementes e ela brota, logo ela nasce, eu fico imaginando ele, rapaz, alegria, né? Ele vendo em brotar, ele vendo em nascer. Quem já plantou, quem já mexeu com terra sabe, né? Ele planta, daqui uns dias começa a brotar, aquele brotinho verde começa a brotar, e aí ele começa a olhar e fica todo feliz. Rapaz, está brotando.
Quem já mexeu com horta, com outras coisas mais assim, aí fica todo feliz, está brotando. Não é mesmo? Está brotando. Minha filha, foi esse ano agora, passou na escola dela um trabalho de ciências que era para pegar uma batata doce e deixar mergulhada metade dentro da água, para ver o que ia acontecer em 7 dias. Aí nós fizemos a experiência e deixamos mergulhado, e todo dia era para narrar o que tinha de diferente. Primeiro dia, aparentemente, nada. Segundo dia, aparentemente nada. Ela perguntava, papai, o que aconteceu? Fala assim, a água diminuiu. A batata sugou um pouco da água, ou evaporou, sei lá. E colocou, primeiro dia, nenhuma reação. Segundo dia, nenhuma reação. Terceiro dia, começou a brotar uns trenzinhos. No 4º dia, apareceu já uma pontinha verde, e ela já ficou toda feliz. Papai, minha batata, olha aqui, papai. Meu irmão, só sei que aquele trem da batata cresceu e virou uns trens aiada, pendurado que só. No 7º dia já tinha, irmão, broto, estava bonito, que só levou para a escola e viu, e todo ficou, e aquilo ficou dias lá em casa, e só ia crescendo o trem. E o que nós vamos fazer com essa batata agora? Não é? Imagina ela, a alegria do semeador, cara, está brotando, mas de repente vem o quê? O sol. Surge o sol, algo vem para queimar. Algo vem, irmãos, para tentar te secar. São opiniões. Opiniões das pessoas que tentam secar você. Não vai dar certo. Esse ponto não é legal. Aqui não é bacana. Essa rua é perigosa. Aqui só tem bandido. Aqui não vai dar. Aqui ninguém vai procurar. O que vai acontecer, irmãos? Essas opiniões alheias estão fazendo o desejo de muitos o quê? Murchar, secar. Aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para quê? Aí eu vou fazer um curso. Para quê? Eu vou voltar a estudar. Para quê? Você já viu uma papagaio velho aprender truque novo? Para quê? Isso é perca de tempo. Só para gastar dinheiro. Em vez de inventar coisa, de negócio de estudar, negócio de querer fazer curso, vai fazer outra coisa. Vai cuidar de filho, vai cuidar de casa, vai não sei o quê, vai aquilo. Então, essa opinião das pessoas está fazendo alguns o quê, irmãos? Murchar. E aí, quando você dá ouvido a essas coisas, você se entristece. Verdade. Você desiste. Vindo o sol, versículo de número 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, o quê? Secou. Por que secou? Veio um álcool que apareceu para secar. E alguém que seca, você vai casar para quê? Você quer ver um algo? Pastor, o meu sonho é casar. Eu tenho 20 anos que eu moro junto, mas eu ainda não casei, não legalizei a situação. E eu penso em casar, mas eu fui falar com algumas pessoas assim, falar, casar para quê? Fulano vivia tão bem assim, depois que inventou de casar, começou a brigar, até separou. E aí as pessoas falam, tem um ditado popular que diz assim, em time que está ganhando, o quê? Não se mexe. Em time que está ganhando, não se mexe, não. Não mexe, não, ainda mais quando até gol de mão vale. Não, deixa quieto. Né? Não, para quê? O que você quer fazer? É verdade, né? Peraí, você vai desistir por causa da opinião de alguém? Meu irmão, tem gente que nem é casado e está dando opinião em casamento dos outros. Tem gente que nem é casado, tem nada e está opinando, está palpitando, e tem muitos que estão aceitando aquilo. Peraí, não, vou perseverar. Eu não vou parar não vou desistir não. Surgiu algo veio para tentar secar o que eu estou querendo fazer, um empreendimento, um estudo. Para que você vai falar? Quando você fala assim, vou fazer a faculdade, que curso? Aí você fala o curso que você vai fazer. Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa que eles perguntam é que curso.
Qual é a segunda coisa que eles perguntam? Qual que é a segunda coisa que eles perguntam quando você fala que vai fazer faculdade? Quanto tempo? Quanto tempo que é seu curso? Acho que é 5. Vute! 5 anos? Caramba! 5 anos é tempo demais. Parece, não é? Irmão, 5 anos passa assim, ó. Um tempo atrás estava todo mundo doido, a Copa vem para o Brasil, vai ter jogo, na Arena Pantanal vai ter jogo, e era 2014. Passou a Copa, a Arena ficou lá, o VLT murchou, secou. Por que secou? Porque vieram mais aves e comeram todo o dinheiro. Você vê que é demônio? Não é? Não, porque não, eu vou de VLT para a Arena. Ele passa bem, era para passar aqui. E o estádio é lá aonde que já se viu. Olha a logística. Não é mesmo? Passou. Já está se falando em 2018. 5 anos passa que você não vê. Quem teve filho esses dias falando, pastor, meu filho, eu vejo minhas filhas, eu fico quase todo dia, até chato, eu falo, meu Deus do céu, cada dia vai desenvolvendo, é uma coisa, isso e aquilo, e você vê que o tempo vai passando, e enquanto o tempo passa para muitos irmãos, muitos estão conquistando, muitos estão chegando, muitos estão possuindo, mas muitos também não estão tendo o quê? Nada. Porque não basta o tempo passar, você tem que acompanhar o tempo fazendo o quê? Perseverando. Quanto tempo que é? 5 anos. 5 anos. 5 anos? É. Mas como que é? Você vai fazer, você vai pagar? Não, eu fiz aquele plano do governo, eles pagam e depois eu pago eles de volta. Cara. Você já vai formar tendo dívida? E se você não arrumar serviço? Vai gorar o diabo, rapaz. Você tem que falar para essa pessoa assim, vai gorar o Satanás, rapaz. Mas muitas pessoas vêm falando essas coisas para querer fazer você, o que, irmão? Secar. Porque quando aí você seca, você para. Passa-se o tempo. Dá tanta coisa. É igual o pai colocou o filho, falou para o filho, eu vou colocar meu filho para estudar, desde cedo música. Qual que é a idade do seu filho? Tem 7 anos, ele gosta de bater de batuque, porque toda criança gosta de batuque. Quantos anos que ele tem? 7 anos. Que 7 anos, rapaz, você vai jogar dinheiro fora. Você acha que o seu filho vai saber dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? Vai nada. É mesmo? Não, espera chegar um tempo que aí você vai, não, mas ele gosta, ele quer. Eu já perguntei, não, para. Passa-se o tempo. Aí no tempo que é para ele querer estudar música, e aí, meu filho, você vai querer? Não, pai, não quero mais não, eu quero fazer computação. Aí o menino cresce, não sabe tocar, não sabe cantar, não sabe nada. Mas por quê? Porque alguém foi lá e opinou. Porque alguém foi lá e falou. E você aceitou. Você às vezes não tem mais, irmãos, porque muitas vezes você ficou ouvindo os outros. E esqueceu de perseverar. E esqueceu de insistir. E nós esquecemos. Não, peraí. Só depende de mim, só depende de você, ser o que você tanto quer. Não depende de ninguém mais, não. Nem de Deus. Não, pastor, não, porque Ele já nos deu todas as bênçãos. Só depende de nós. Só depende de cada pessoa. Mas vão surgir essas coisas que vão tentar fazer você secar, murchar, para desistir. E aí o que é que acontece? Muitos param. É muita gente que desiste, irmão. É muita gente que desiste. Mas só que esse semeador, frustração da primeira vez, na segunda tentativa, até ele se alegrou um pouquinho. Mas daqui um pouquinho ele... Mas ele para? Não, continua. Versículo 7. Outra, o que, irmãos?
caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o quê? Sufocaram. Meu irmão, quanta gente que está achando o casamento um sufoco. Estou sufocado, pastor. Estou sufocada. Vou parar, vou desistir, vou ser feliz, eu vou viver minha vida. Você vai desistir? Meu irmão, nenhum casamento tem muitas pessoas que têm aquela coisa assim, o casamento cristão, o casamento evangélico. Meu irmão, não tem diferença não. Aonde tem duas pessoas, irmãos, de cabeça diferente, homem e mulher, meu irmão, vai ter conflito. Um gosta de uma coisa, outro não gosta de outra. É um que gosta de alho, o outro já não gosta. Um quer cebola e outro já não suporta o gosto. Irmão, casamento é isso. Existe discussão. Tem que saber fazer uma diferença entre discussão e brigar. Você não quer brigar no casamento? Não, então não casa. Você não quer discutir no casamento? Pastor, quando eu casar eu nunca vou discutir. Então não case. Não case. Porque cada um vai falar uma coisa, cada um vai dizer uma coisa. E quando tem filho? O pai fala uma coisa, aí a mãe vem, aí já começa uma discussão. Tudo vai ter. Mas por causa disso, eu vou abrir mão? Por causa disso, eu vou desistir? Não quero mais. Não enjoei, cansei. Estou cansado, estou cansada. Minha esposa não me acompanha, pastor. Minha esposa não caminha comigo. Ah, pastor, meu marido vai. Tem anos e nada. Mas peraí, você vai desistir por isso? Os espinhos estão sufocando. Casamento, para você ter uma ideia, você compara casamento a uma rosa. É bonito? E você vê e se encanta com a beleza da rosa. Tem uma fragrância, um cheiro, mas a rosa, ela produz o quê? Espinho. E se você vai com todo afoito naquela rosa, o que acontece? Você se fere. Casamento é igual uma rosa, ele tem um momento, tem os seus espinhos. Mas por isso eu vou desistir? Por isso eu vou abrir mão do meu matrimônio? Por isso eu vou desistir? Não, de forma alguma. Vou perseverar. Vou dialogar, eu vou orar, eu vou botar o meu joelho no chão. O que eu não posso, irmãos, é deixar o inimigo, a situação, a circunstância me sufocar. Eu estou cansado desse trabalho, desse serviço. Que outra coisa que você faz? Nada, só isso. Eu trabalho nesse ramo há 10, 15, 20 anos. Eu já estou cansado, pastor. Se você quer sonhar outros ares, então se prepare para novas coisas. Porque você sair porque está se sentindo sufocado, aí depois as dívidas vão te sufocar. Saí, pastor. Saiu? Mas já tem outro? Não, tem nada não. Vou curtir os 6 meses, 5 meses que eu tenho de seguro-desemprego. Depois eu penso. E são 5 meses que ele fica só curtindo. E vai passando. E aí depois, quando chega o último mês, ele pensa, cara, passou o tempo e eu não fiz um curso, e eu não fiz uma especialização, eu não fiz nada. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Pastor, ora aí, pastor. Aí joga a bomba pra gente, né? Ora aí, pastor. Ora aí, pastor. Ora aí para Deus abrir uma porta de emprego. Mas o que você faz? Eu trabalhei tantos anos nisso. O que mais que você faz? Só isso. Eu vou perseverar, eu vou insistir, eu vou lutar com meu marido. Vou lutar com a minha esposa, vou lutar para ganhar ela para Cristo. Não, eu vou lutar para resolver esse problema. Eu vou lutar para vencer essa situação. Vai passar essa crise, vai passar essa adversidade, vai passar esse momento. O que eu não posso é parar. Quando meu irmão brotou, nasceu, mas nasceu entre o quê? Os espinhos ficavam ali, o quê? Sufocando, e ela não passou daquilo.
Ela não passou daquilo, não que ela morreu. Nota, ela não morreu, ela ficou sufocada. E uma vez que ela ficava sufocada, ela não produzia o quê? Nada. Ela não deu fruto. É algo que nasceu, mas não nasceu para dar nada. Não dava sombra porque era pequeno. Não dava fruto porque estava sufocado. Tinha outras coisas ali. Eu não posso parar. Eu não posso decidir, não, Deus, eu vou perseverar. É num projeto, é num sonho, é num algo. Eu não posso, meu irmão. Saiu o sol, mas a culpa é do não sei o quê, a culpa é do governo, a culpa é daquilo. Quanta gente que estão aí, irmão, indignada, triste, aborrecida com as coisas que acontecem. Nosso país não passa por um momento legal, né, falando de política, não passa. Todo lugar que você vê coisa feia, coisa suja, roubo, sonegação, dinheiro no paletó, gente que está ganhando propina na caixa de papelão, na mala. Uns tempos atrás era na cueca, dinheiro na cueca. Eles evoluíram, né? Começou a colocar no paletó, na bolsa, essas coisas e tal. Né? E aí você olha aí e alguém vem falar com você. Aí tem gente que fala assim, eu quero ver quando esses políticos vier pedir meu voto. Eu vou falar na cara, mas eu não voto mais em nenhum miserável. Você está fazendo errado. Você sabia que você está fazendo errado? Por que eu estou fazendo errado? Porque quando o bom se cala, quando o bom não faz nada, os maus vão prevalecer. Eu não posso, não, eu vou exercer meu papel. Não estou fazendo campanha política. Não estou falando isso aqui depois para pedir seu voto. Não. Não sou esquerda, não sou direita, eu sou do céu. Meu partido é Cristo, é esse. Porque esse eu sei que não vai trair a gente em momento algum. Mas o que eu não posso é deixar de exercer o meu papel. Não quero nem ver esses três, não gosto nem de ver. Não, você está errado. Você tem que se inteirar, você tem que saber o que está acontecendo, o que está se passando, porque ano que vem é um ano decisivo para nosso país. Vai se eleger presidente, governo, senado, deputados, tanto federal como estadual. Tudo isso vai acontecer. E o que as pessoas falam? Não quero saber de nada, não. Eu vou votar em ninho, não. Eu vou votar nulo. Eu vou votar em branco. Eu não vou votar em ninguém, não. Não, você está errado. Eu vou analisar. Alguns têm até aquela opinião assim, não, pastor, não tem nada a ver. E política e religião, igreja não mistura. Quem falou? Está na Bíblia. A eleição dos reis. Para você ter uma ideia, quando Pilatos pegou Cristo e colocou Barrabás do outro lado, o que estava acontecendo ali? Uma eleição. Aí Pilatos, pessoal, eu quero apresentar o candidato Jesus de Nazaré. Fez o bem, alimentou muita gente, curou muitas pessoas, nada lhe desabona, só fez o bem. Está aqui. Para vocês votar. E eu tenho aqui o outro candidato, o Barrabás, o malfeitor, cometeu crime, fez isso. Em quem vocês votam? O que o povo disse? O que foi isso? Uma eleição. Elegeram quem para ser solto? E condenaram quem para a morte? Jesus. Então, meu irmão, eu não posso. Não, peraí, eu vou perseverar. Eu não vou abrir mão de crer. Eu falo por mim. Eu não abro mão de acreditar num país melhor, num mundo melhor. Enquanto muitos têm perspectiva assim, pastor, é para pior. Tudo bem, a Bíblia fala, e por se multiplicar a iniquidade. Vai aumentar? Vai. Mas o que nós vamos fazer, irmão? Nada. Tem que educar. Tem que ensinar os filhos o que é certo, os princípios. Não é nem princípio bíblico, é os princípios de cidadão, a respeitar, a não mentir, a não sonegar, a não roubar, a não fazer nada errado.
É pai que deixa o filho ir visitar, não sei o que tem. Ah, é o carrinho do menininho. Não, não é seu. Não é seu, você não pode levar. Começa assim. Irmão, nós temos que perseverar em continuar fazendo o bem. Nós temos que perseverar em continuar semeando. Semeando a boa semente. Semeando a palavra. Semeando o amor. Porque, meu irmão, vai chegar a hora. Vai chegar o tempo. Vai chegar o momento da colheita. O que eu não posso é parar. Eu não posso deixar uma crise, um momento difícil, um momento que o país está passando, que você está passando. Eu não posso deixar isso fazer com que eu pare. Semana passada, na semana passada falava-se muito, né, em relação ao furacão que passou lá, o furacão Irma. Passou na região do Caribe, devastou e tal. E aí o receio, o medo, né, estava indo para a Flórida, ia passar lá categoria 4, 5, essas coisas e tal. E falava-se muito nisso e naquilo outro e tal. E irmão, e todo mundo falando, o mundo inteiro comentando, dizendo. E aí eu acompanhei muito, assisti, vi depois na internet, acompanhei essa situação. E eu assisti no jornal a reportagem de um cara. Ele mora lá na Flórida, em Miami, cidade turística, né, beira-mar, essas coisas e tal. E aí ele não evacuou, ele ficou e ele estava arrumando a casa, colocando madeira lá nos vidros e tal, se preparando para o pior que viria. E a repórter foi e perguntou para ele: ô, seu fulano, o senhor mora aqui há quanto tempo? Há mais de 20 anos. E o senhor não sabe que esse tempo, que esse período agora lá, é o tempo dos furacões. O senhor não sabe? Eu sei. Eu já convivo com isso há 20 anos, minha filha. E aí ela disse assim: e há 20 anos que o senhor está aqui? Sim. E o senhor não pensa de ir embora, não? Porque todo ano tem risco. Tem ano que não dá nada, é só tempestade tropical. Mas tem ano que a coisa é feia, né? Sim. O senhor não pensa em ir embora? Aí ele disse assim: e deixar um paraíso desse? O preço a se pagar por morar no paraíso é esse. E ele disse assim: hoje está essa coisa tensa, mas amanhã o furacão passa e volta o sol a brilhar. Eu vi esse cara assim, eu falei: rapaz, eu virei fã desse cara. Da resposta dele. E quantos por uma crise vai embora da cidade, vai embora para outro canto e esquece de perseverar. Tempestade passa, crise passa, momento difícil passa, e aqueles que perseverarem até o fim. Você não pode parar, irmão. Você não pode parar, meu irmão. Por qualquer motivo, seja banal, seja qual for, eu não posso parar. Por quê? Porque isso passa. Porque isso é passageiro. Porque daqui uns dias ninguém fala mais. Daqui uns dias, irmãos, é assunto esquecido. Mas aquele que perseverar. Na terceira tentativa, o que aconteceu? Frustração. Decepção. Mas, versículo de número 8. Essa tradução corrigida diz assim: e outra caiu o quê? Eu gosto da tradução atualizada que diz assim: outra, o quê? Enfim. Até que enfim. Uma caiu aonde? Em boa terra. E deu fruto a quantos? Um a 100, o outro a 60 e outro a... Meu irmão, você imagina uma semente produzir 100 pés? Esse milagre da multiplicação só aconteceu para o semeador que fez o quê? Que perseverou. Abundância, fartura, multiplicação é só para quem perseverou. Poxa, vem um tempo de crise, vem. Vem um tempo difícil, vem.
Eu vou perseverar, não vou desistir não. Não vou não. Quantos testemunhos que nós já ouvimos de pessoas que falam assim, pastor, nós passamos fases difíceis no casamento. Os 4, 5 primeiros anos era briga, ela já saiu de casa, voltou para a casa da mãe dela, eu saí, pastor, mas foi assim, olha, foi um inferno. Mas passou. Quantas pessoas que eu já atendi falou isso, e aí depois fala assim, pastor, e hoje Deus nos deu a graça, aí mostra o filho. Olha nosso filho aí, pastor. E se a gente tivesse separado, nós não teríamos essa bênção. O que eu não posso é parar. Diga para o irmão do lado, você não pode parar. Você não pode parar. Se você hoje sabe fazer um bolo gostoso, é porque no primeiro que você tentou, deu certo? Sim ou não? Eu conheci uma dona que até hoje ela lembra do bolo dela. Tem 30 anos. Mas por que, pastor? Porque o bolo dela ficou duro, que ela usa de escora de porta. Mas se você ver o bolo dela hoje, rapaz... Tem que haver essa perseverança. Quando ele perseverou, ele tentou na primeira, na segunda, na terceira, mas até que enfim, na quarta tentativa. Vou tentar mais uma vez, vou abrir a minha loja mais uma vez, vou tentar aquele crédito para comprar minha casa mais uma vez. Tem que perseverar. Porque se você ficar ouvindo a conversa das pessoas, você murcha, você morre e no fim você não tem nada. Quando chegar o fim, você não tem nada. Só vai aplaudir o sucesso de outros. Algo que eu preciso perseverar em conquistas, em sonhos, em realizações. Pastor, meu sonho é fazer medicina. Já prestei 10 vestibular. Já fiz Enem. Aí as pessoas falam assim, você vai fazer Enem? Você já viu quanta pessoa que você vai concorrer? Tem gente que está estudando desde o ano passado. Você está fazendo cursinho? Não. Você tem apostila? Não. Quando você parou de estudar? 2009. E você vai tentar para quê? Medicina. Quanto a inscrição? Quanto a inscrição do Enem? 80? Você vai dar 80, você vai jogar 80 reais fora. O que você faz com 80 reais hoje? O que você faz com 80 reais hoje, irmão? Vai no mercado. Você não compra um sacolão. Malemar, você compra uma sacola. Você vai falar assim, não, rapaz, não, espera a concorrência diminuir. Nesse negócio de ficar esperando concorrência diminuir, tem gente que está aí, ó. Não, vou lá fazer a inscrição para me passar no FMT ou na Unemat. Está concorrido, está quantos? 200 por um vote. Vou esperar no próximo ano. Irmão, todo ano vai ter concorrência. Todo ano vai ter gente querendo. Quando eu pastorei em Cáceres, eu fiz 2 vezes vestibular lá para direito. Na primeira, eu nunca tinha feito. Na primeira eu falei, vou ver como que é esse troço. E aí eu me fiz e tal, e me inscrevi, fiz, e acertei algumas, peguei lá depois e tal. Aí eu fui falar com o irmão da igreja que trabalhava lá, e falou assim, ó, pastor, e assim. Na redação foi que eu fui mal. Porque caiu uma prova na redação e eu desci a lenha. E aí eles falaram assim, não pode, pastor. Você tem que ser imparcial. Você não pode ser... Porque se eles veem que você critica, eles veem, não, esse cara aí vai dar problema e tal. Ah, não posso? Não, tem que ser light e tal. Aí eu fiz de novo a inscrição. E aí, no dia da prova, eu falei, Jesus, ajuda meu chute. Fui bem, mas não passei.
Não é um sonho. Não é um sonho, porque quando a Bíblia fala que nós fomos chamados para enriquecer a muitos, não tem essa coisa não. Essa vaidade, né? Não tem. E quantos que, não, eu estou tentando aí, vai tentando. É batendo que portas se abrem. É pedindo que uma hora você recebe. É perseverando que o seu momento chega. Quando o irmão semeador perseverou, enfim caiu em terra boa. E produziu a quantos? A quantos? 100, 60, 30 por um. Persevera. Insista. Só para finalizar, persevera na presença de Deus. Não deixa nada te tirar, não. Rapidinho, vamos lá. Eu não falei isso aqui nos outros cultos, mas veio aqui para me falar agora. João 2, rapidinho. Já vou terminar. Jeová Jireh. Versículo 1. As bodas de Caná da Galileia. Vou fazer a leitura só para a gente ter um entendimento. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado, o quê? A água, o quê? Transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que o haviam tirado da água. Chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. E tu, porém, guardastes o quê? Guardastes o quê? Guardastes o bom até agora. Note isso. Casamento, festa. O que é o auge de uma festa, irmão? Comida e bebida. Não é? As pessoas vão para lá para comer e beber. De repente está todo mundo: e vimos noivos! E estão tirando foto, aquele monte de mesa, e tira foto, e não sei mais aquilo outro, e daqui um pouquinho tá, fulano, me dá uma aqui, isso que é. Aí daqui um pouquinho, os serventes abastece, acabou. Acabou o vinho. Aí o cara, calma aí. Aí o cara faz só assim, ó. Acabou. Você está nessa festa. E o cara fala que acabou a bebida, o que você faria? Sinceridade. Esperaria o bolo. Mentira. E ninguém come bolo de casamento. Não é? Mas o que foi que está todo mundo conversando? Estão falando que acabou a bebida. Cara, e eu comprei um jogo de xícara para os noivos. E eu comprei um presentaço para os noivos. O que você comprou? Aquelas pipoqueiras de R$ 9,90. E acabou o vinho? Acabou. Bora. Chama as crianças. Eles estão no pula-pula, amor. Pula lá em casa. Meu irmão, quando a notícia foi espalhada que acabou o vinho, o que vocês acham que muita gente da festa fez? Foi embora. Mas tem uns bicão. Sempre tem uns esganados. Sempre tem uns que o quê? Que fica. Tinha aqueles que bebiam mais devagar. O outro chegava assim: ô fulano, vou chegar. Já vai? Acabou a bebida. Aí ele falava assim: eu ainda tenho aqui. Na hora que acabar aqui eu vou. Dá beleza, falou. Tchau. Foi um monte de gente embora. Aí daqui um pouquinho tá aquele vucu-vucu. Jesus para lá, não sei o quê. E o cara tá sentado ali, irmão, olhando, vendo.
O que está acontecendo? A mulher, acho que devia estar, meu Deus, o que está acontecendo? E o povo corre para cá. Eu vi Jesus dando uma bronca na mãe dele. Onde que já se viu falar assim com a mãe? Como que pode uma coisa dessa? Quieta, mulher. Você é machista, fica defendendo os danos. Aí leva isso aqui daqui um pouquinho lá. Aí, meu irmão, daqui um pouquinho, volta o rodízio de novo. Vem, meu senhor, por favor. E o copo dele estava vazio. E digamos que aquele cara encheu de novo, chegou lá e ele... Rapaz, qual vinho que estava sendo servido agora? Qual vinho que estava sendo servido agora? Tem uma tradução que diz assim, o melhor. Qual vinho que estava sendo servido? E quem bebeu o melhor vinho da festa? Os que perseveraram em ficar. Se você perseverar, você vai provar do melhor de Deus. Esse tempo difícil vai passar, essa luta vai passar, essa adversidade vai passar, essa crise vai passar, essa situação difícil vai passar. Você vai achar terra boa, você vai achar uma boa venda. Ah, pastor, eu estou lá, fique de pé para nós fazermos oração. Pastor, eu estou com um processo que eu já estou desistindo desse trem. Vai chegar a hora que o seu processo vai ser julgado. Vai chegar a hora. E aí quando chegar a hora de receber, aquele processo já vai estar com juros, corrigido. E o que você vai pegar vai ser muito maior do que o constrangimento que você já teve. Mas para que eu possa alcançar a terra boa, para que eu possa encontrar o que Deus tem de melhor para mim lá, eu tenho que perseverar. Diga para o irmão do lado, persevere, irmão. Só isso, só diga para ele isso. Persevere. Insista. É no estudo, é na escola, é em querer, é em ter, é em possuir. Persevera. Insista, como o cidadão lá na Flórida, em Miami. E amanhã esse furacão já acabou e aqui volta a ser o paraíso que sempre foi. Ah, pastor, já tive um tempo bom da minha vida. Persevera, esse tempo bom vai voltar e ainda vai voltar melhor. Irmão, o melhor Deus sempre tem para o que perseverar até o fim. Diga para o irmão do lado, é até o fim. Até o fim. Põe a mão no seu coração. Jesus, eu creio na tua palavra. Oh, meu Deus. Quantas pessoas que já pensou em desistir? Desistir do casamento, desistir do marido, desistir da mulher. Tem gente que já pensou em desistir da vida. Tem pessoas que já pensou, meu Deus, em sumir, desaparecer. Tem gente que já pensou assim, se Deus me leva, se Deus me mata é melhor. Tem pessoas que já pensou, por que tudo é difícil para mim? Por que tudo que eu quero é difícil? Por que tudo que eu tento dá errado? Oh, meu irmão, persevera. Aquele semeador foi na primeira, na segunda, na terceira tentativa, mas na quarta, enfim, até que enfim, ele achou a terra boa. Você vai achar a terra boa. Você vai achar a terra boa. Oh, mulher, talvez você já ficou se pensando, mas eu só encontro homens difíceis, homens tranqueira. Persevera, você vai achar um bom homem que vai te amar, que vai te honrar. Oh, homem, você vai achar uma mulher que vai te amar, que vai te honrar, vai te respeitar. Enfim, você vai achar. Oh, meu Deus, nós vamos. Essa pessoa que tem um sonho.